E aí, pessoal, mais uma terça-feira, então tem vídeo sobre o futebol feminino e a gente tem assunto importante para falar porque tivemos os primeiros jogos das quartas de final do Campeonato Brasileiro e esses jogos geraram uma audiência que geraram polêmica nas redes sociais. Lembrando também que a gente tá aí há um mês exatamente da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Então muita coisa para falar aqui no vídeo. Fica comigo até o final, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal e estamos aqui com o apoio de KTO. Acredite nas probabilidades, aposte na KTO. Utilize o promo code INFERNO e ganhe 20% de free bet. Bom, começando pelo giro da rodada, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras e o São Paulo empataram na casa do São Paulo em 1-1 e a decisão vai ser no fim de semana que vem no Palmeiras, na casa do Palmeiras, no Allianz Parque. Flamengo perdeu em casa por 3-1 para o Santos, sai com uma desvantagem bem larga, até porque o próximo jogo é fora de casa, é lá na Vila, então as gurias do Santos têm tudo aí para conseguir chegar às semifinais. E nesse jogo, um episódio específico, a Darlene, zagueira, acabou saindo meio irritada com a sua torcida por conta da substituição, por conta das vaias que sofreu e mostrou o dedo, algo muito triste que a gente não pode ver nem no futebol feminino, nem no masculino. O Inter masculino já passou por isso com o Fabrício, quem é colorado lembra bem, mas no futebol feminino a gente tem que evitar isso porque gera cada vez mais motivos para o pessoal falar que futebol feminino não é profissional. Mas é profissional sim, foi um erro da Darlene. E espero que ela seja punida corretamente, de maneira severa, porque a torcida do Flamengo não merece isso. A torcida do Flamengo tá lá para torcer pelo Flamengo e não para levar xingamento de jogadora. E também tivemos o jogo entre Cruzeiro e Corinthians. O Corinthians venceu por 2-1, teve um pênalti polêmico ali no finzinho do jogo. Para mim não foi pênalti, achei que o VAR devia ter interferido e cancelado esse pênalti. E claro, o último jogo, no caso, que aconteceu no domingo às 16 horas, o Internacional perdeu em casa para a Ferroviária, lá no Centenário, em Caxias do Sul. Um jogo em que não teve tanto público como se esperava, foram 717 pessoas. Eu, particularmente, acho que a contagem foi talvez errada, porque eu vi, no momento em que eu estava entrando no estádio, o pessoal não estava contabilizando todos os QR Codes. O pessoal que estava com o ingresso impresso acabou entrando e entregando apenas. Se foi contado desse jeito, foram então deixados de lado alguns torcedores, mas 717 pessoas formando o público lá no Centenário. Achei que faltou um pouquinho de divulgação do Inter. A divulgação foi nas últimas horas, foi nos últimos dias só, porque também teve toda a demora da definição de local e dia, horário. Então acho que um erro da CBF e também do Inter aí, de esse jogo ter menos público do que se esperava. Mas sobre o jogo mesmo, dentro de campo, um jogo equilibrado. No primeiro tempo, principalmente, o Inter teve algumas oportunidades, teve um controle um pouco maior do jogo, conseguiu chegar lá na frente, mas em momento algum agrediu a Ferroviária, em momento algum criou uma grande chance que a gente pudesse dizer, meu Deus, um gol totalmente perdido. Acho que isso não aconteceu. A Priscila teve a melhor oportunidade, teve um chute de fora da área também, que foi uma boa defesa da goleira, da Luciana, a goleira da Ferroviária, mas, no geral, o primeiro tempo bem equilibrado, sem grande chance para nenhum dos lados. Pro segundo tempo, aí eu achei que veio uma falha do Maurício Salgado no momento em que ele acabou colocando a esquerdinha, no lugar da Roberta. A Roberta já estava cansada, mas a esquerdinha é uma jogadora que ofensivamente ela ajuda, porém defensivamente ela acaba se atrapalhando. E aí numa lateral, que era do Internacional, foi mal dada ali pela bandeirinha, a Ferroviária se aproveitou de uma reclamação do Inter e jogou nas costas da esquerdinha com a Aline Gomes, que daí não tem jeito. A Aline Gomes é uma das craques do campeonato, ela que é super novinha, acabou botando essa bola na área e aí a Capelinha deixou nas costas dela a Luana finalizar sem muita chance para a Gabi Barbieri, que já tinha salvado uma vez um pouquinho antes desse lance. Então achei que o Inter deixou a desejar durante a partida toda, mas muito porque pelas trocas do Maurício e porque a Ferroviária, para mim, é o time que coletivamente apresenta o melhor futebol, é o time que tem a melhor defesa, que tem a defesa mais consolidada, que volta todo mundo para marcar, que todo mundo chega junto. A gente não vê as gurias dando muito espaço no meio campo, então achei que as jogadoras ali do meio campo da Ferroviária foram muito bem. Para mim os destaques aí, a Raquel e a Ingrid foram muito bem nessa partida. Então o Inter realmente, como eu tinha falado no vídeo anterior, o Inter ele tinha que melhorar seu coletivo para querer passar da Ferroviária. Isso não aconteceu no primeiro jogo. E aí, no final do jogo ainda, a Belém Aquino acabou levando o terceiro cartão amarelo. A gente não vai ter Belém Aquino para o jogo de volta. Isso é bem preocupante, porque ela é a craque do time, ela que pode fazer alguma diferença. E ela acabou saindo também no finzinho para a entrada da Carla Nunes. Com todo respeito ao atleta, que não joga há muito tempo,
mas para mim ela não pode ser a solução do Internacional. A gente tem Mileninha na frente dela. A gente tem para entrar ali no meio-campo Ana Luísa, que entrou no finzinho, Paty Lanos, que entrou no finzinho, Fonigalto, que nem entrou. Então, para mim, as trocas do Maurício Salgado foram determinantes para que o Internacional perdesse esse primeiro jogo. Tem o jogo da volta, eu acho muito difícil que o Inter ganhe, porque o Inter vai jogar num campo muito mais pesado, a torcida lá em Araraquara é forte, e a gente sabe que o peso da camisa da Ferroviária no futebol feminino é enorme. Então, acho muito difícil, vou torcer muito para que as gurias se classifiquem semana que vem, às 10 horas da manhã, com transmissão da RBS TV. Bom, falando em transmissão, vou então falar um pouquinho sobre essa audiência. A audiência na Globo, lá de São Paulo, no jogo entre São Paulo e Palmeiras, chegou a 13 pontos. Muita gente nas redes sociais, principalmente o pessoal que é contra o futebol feminino, trouxe uma pauta negativa em cima disso. Disse, bom, a Rede Globo perdeu da semana passada para essa 50% da audiência às 16 horas, né? Não era campeonato masculino, era campeonato feminino. E aí muita gente também veio com pautas positivas, falando que o importante é que a gente compare com o próprio futebol feminino. E comparado com o futebol feminino, o jogo teve uma audiência 1.200% acima do jogo do ano passado. E teve também 280% acima da final entre Corinthians e Inter ano passado na Band. Então, a comparação, ela eu diria que é uma comparação que não deveria existir entre futebol feminino e masculino nesse momento. Não tinha futebol masculino para passar na TV, não entendo por que estão reclamando. Acho um absurdo isso de chegarem e falarem, não, porque não devia botar o feminino porque não dá audiência. Dá audiência, para quem gosta, dá audiência. Deu 13 pontos, é mais pontos do que os outros programas que vinham sendo exibidos nesse horário que não eram futebol. Por exemplo, o Masked Singer deu bem menos do que isso, né? O The Voice dá menos do que isso para Globo. Então, assim, considerando o feminino pelo futebol feminino, a audiência foi boa sim e a tendência é melhorar. Claro, se a Globo tivesse passado jogos da primeira fase, eu tenho certeza que essa audiência seria ainda maior. Mas não, a Globo preferiu colocar só os jogos a partir das quartas de final. Então, a partir da semana que vem, a gente vai ter mais um jogo das quartas. Aí para a Copa do Mundo, que começa exatamente daqui um mês, né? Eu já estou ansiosa aí para essa Copa do Mundo, que vai ter os jogos do Brasil transmitidos na Rede Globo, não na Sport TV, sim na Rede Globo. Mas é bem importante que a Globo dê uma atenção um pouco maior nessa reta final de campeonato, agora nas quartas de final, semifinal e final, que serão depois da Copa do Mundo. Isso é muito importante para consolidar o futebol feminino cada vez mais. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos torcer para as gurias coloradas domingo que vem, às 10 horas da manhã na RBS TV, para que fora de casa elas consigam reverter essa situação. Apesar de muito difícil, elas já mostraram ter esse poder de reversão, por exemplo, contra o São Paulo no passado. Então dá para acreditar sim nas gurias. Conto com o apoio de vocês para apoiar elas, para assistir os jogos do futebol feminino. Não esquece, deixa teu like, se inscreve no nosso canal e vai lá na KTO, que tem muita odds sobre futebol feminino para a próxima rodada. Fiquem ligados nas minhas redes sociais que eu vou trazer uma múltipla para as quartas de final do fim de semana que vem. Tamo junto, valeu!